Então, pessoal, só retomando aqui, eu tive um problema aqui, o vídeo acabou fechando. Então, a gente falava sobre a questão de que as pessoas associam erroneamente o nome curry ao tempero amarelo que a gente compra no supermercado. Esses temperos, eles têm o nome de masalas, e essas masalas, elas, dependendo da região e da combinação de temperos, elas recebem nomes diversificados, que pode ser garam masala, kashmiri masala, rasmadra masala, dentre outros. Então as masalas, elas são utilizadas para saborizar e dar cor em carnes, aves e arroz, ok? A Índia, ela foi parte do Império Britânico na época da sua colonização. Em muitas regiões, a língua inglesa era mais falada que a língua local. Os indianos também foram viver na Inglaterra, levando consigo sua gastronomia, tornando-a popular para os ingleses. Então, como eu já falei repetidamente, existe uma troca, cultural entre os países, os colonizados e os colonizadores. Então, assim, acaba que a partir dessa troca, essa gastronomia, esses temperos indianos, eles se espalharam pelo mundo. Então, existem relatos que falam que o curry ele foi criado pelos ingleses. Eles tinham uma necessidade de continuar consumindo os alimentos deles, só que eles queriam dar como se diz, um toque da gastronomia indiana. Então eles acabaram por incorporar os temperos, as especiarias indianas nos alimentos deles, e para quebrar o picante, que era muito forte, eles não estavam acostumados, eles introduziram o leite de coco. E nessa mistura que surgiu o curry, que é um dos pratos mais conhecidos da gastronomia indiana. Tá ok? Então o povo indiano conhece as características terapêuticas das masalas e sabe sempre apreciar os sabores inigualáveis que têm o poder de estimular o apetite e também de ajudar na digestão. Ou seja, além de temperar, além de dar sabor e cor aos alimentos, a masala ela tem uma finalidade terapêutica também, que é de estimular o apetite e ajudar na digestão. Então, as frutas elas são encontradas em forma de chutneys e relishes. Os chutneys a gente já conhece, que são aquelas preparações à base de frutas, e os relishes são basicamente molhos preparados à base de legumes. Uma grande parte deles leva chuchu, pimentão, tomate, pimenta, e eles são, além deles, dos chutneys e dos relishes, e tem as conservas agridoces também. Aí a gente tem a ghee, que é a manteiga clarificada, que ela é muito utilizada na gastronomia indiana, mas ela vem se tornando também ingrediente de preparações pelo mundo todo. Então, essa manteiga ela passa por um processo de clarificação, onde todos os resquícios lácteos eles são extraídos, eles são eliminados dessa manteiga, e essa manteiga ela acaba se tornando mais susceptível a altas temperaturas, ou seja, ela não queima a altas temperaturas, e ela também não rancifica tão fácil quanto a manteiga à base de a manteiga pura, assim, com os resquícios lácteos. Aí nós temos a raita, que é uma preparação à base de iogurte, pepino e especiarias, e está sempre acompanhando os pratos picantes para suavizar o calor trazido pelas pimentas. A gastronomia indiana, ela utiliza muita pimenta, ou seja, existem, como a gente viu anteriormente, os pratos que são picantes e os extremamente picantes. Só que esses pratos, eles são sempre acompanhados com algum molho cuja finalidade é suavizar esse ardor. Eles gostam do picante, porém, eles consomem alimentos
preparações junto com esses alimentos para suavizar esse picante. As DAO, preparações que compõem a dieta indiana à base de legumes secos e leguminosas, estão na essência das refeições, costumeiramente combinados com grãos ou carnes e vegetais em forma de purê. Os vegetais são peças importantes na dieta dos indianos, sendo servidos de inúmeras formas, por exemplo, assados, fritos, tostados, ensopados ou recheados. Como uma grande parcela da população é vegetariana, então a gente observa o uso em grande quantidade de legumes. No entanto, as pessoas que não são vegetarianas, elas também consomem muitos legumes, ok? E preparados das mais diversas formas. Existem inúmeras farinhas, além da farinha de trigo utilizada para a preparação de pães na Índia, como as farinhas de lentilha, grão de bico, feijão, milho e arroz. São as mais empregadas na sua gastronomia. Diferentemente da nossa cultura, que a gente utiliza quase que exclusivamente farinha de trigo, eles têm uma grande quantidade uma diversidade grande assim, de farinha para preparo de pães. A região norte da Índia é considerada a região mais fértil na agricultura com cultivo de grãos e cereais. O ingrediente que predomina na região é o arroz, como em todo o país e o continente asiático. É uma região provida de muitos rios e lagos, o que fornece uma grande variedade de peixes para a população. A raiz de lótus também é consumida em substituição à carne animal. Em muitos casos, na região, as sobremesas são, em sua grande maioria, à base de leite e creme de leite. O paratas, pão recheado com legumes e temperos, é outro produto bastante conhecido no norte do país. Cereais, grãos, consumidos como em toda a Ásia. Aqui a gente tem a curiosidade de que eles consomem a raiz da flor de lótus em substituição à carne. Isso para a gente não é tão conhecido, né? Na região leste da Índia, o sabor dominante é o agridoce. A região também tem um costume de se alimentar de muitos peixes vindos dos rios e lagos, principalmente o salmão. Tem em sua produção local os produtos lácteos, como iogurte, queijos e coalhadas. O broto de bambu também é um ingrediente típico daquela região. Um prato com identidade do leste da Índia é o filé de peixe coberto com cúrcuma e frito em óleo de mostarda, muito picante. Então aqui a gente tem um consumo. Você tem uma região cujo o predomínio dentre aqueles sabores é o agridoce. Eles consomem uma grande quantidade de peixes devido à grande quantidade de rios e lagos que tem na região. Um dos peixes mais consumidos é o salmão, que é uma carne fina, uma carne nobre, né? Um peixe extremamente saboroso. Eles produzem muitos produtos lácteos, né? Iogurtes, queijos e coalhadas. Uma coisa que para a gente não era tão comum até um tempo atrás, mas que hoje a gente consegue achar até em conserva em supermercados, que é o broto de bambu, né? E um prato típico da região é esse peixe, né? O filé de peixe coberto com a cúrcuma, que é aquele açafrão da terra, e frito em óleo de mostarda muito picante. Já o sul tem em sua característica culinária uma comida muito mais picante. A gente tinha ali no outro que era uma comida mais pro agridoce, e essa daqui já é muito mais picante que o restante do país, ou seja, é a região onde mais se consome pimenta. Sempre presente o cultivo do arroz, que é consumido em todas as refeições. O arroz basmati tem um grão mais fino e comprido que as outras variedades de arroz que conhecemos. É a variedade preferida dos indianos. As principais preparações são a dosa, que é um recheado de batata e legumes servidos com ghee, que é a manteiga clarificada, e um chutney de coco, que, diga-se de passagem, deve ser extremamente saboroso, né? Porque a combinação dos ingredientes da maioria dos chutneys são muito saborosos. A idli, que é um bolinho de arroz recheado de legumes e carne de ovelha servido com chutney.
O oeste indiano é a parte mais cosmopolita da Índia, ou seja, é a região mais desenvolvida, por assim dizer, onde existem as maiores e as mais desenvolvidas cidades. A gastronomia é a combinação perfeita entre as cozinhas do sul e do norte, o arroz como seu principal alimento, acompanhado de uma grande quantidade de peixes e frutos do mar, marreco, filé de peixe seco, o uso do limão, cominho e coentro, devido à influência portuguesa, pratos com carne suína e sabor agridoce. Então, retomando o que eu falei anteriormente, aqui a gente tem, nessa região, a influência portuguesa, dos primeiros aventureiros, por assim dizer, que chegaram na região em busca das especiarias. E para finalizar, a gente tem as formas de preparações desses alimentos que são mais utilizados. Então a gente tem a bagá, que é uma forma de preparo dos alimentos que consiste em aquecer os temperos na manteiga clarificada ali, para intensificar seu sabor, podendo ser utilizada no início de um prato ou até mesmo no final. Então a gente tem uma forma de saltear, como se diz? Seria mais ou menos um saltear os legumes da manteiga, né? Para dar ela absorver o sabor da manteiga, né? A cocção, na técnica chinesa da stir fry, que trata de cozinhar o alimento em chama forte, com pequenas quantidades de água, tornando o prato dourado com um molho reduzido. Você então coloca o ingrediente num fogo alto e vai adicionando pequenas porções de água e misturando até que o alimento cozinhe e aquele caldo vá se reduzindo, formando um caldo mais grosso, né? Adum, que consiste no cozimento a vapor com panelas sobre brasas. O tandoori, método de cozimento muito conhecido na gastronomia internacional, quando falamos de Índia, usado para assar e grelhar, o alimento é cozido em espetos dentro do tandoor, um forno de barro. E temos a talana, muito parecido com o tempurá japonês, é feita uma massa mole de farinha de grão de bico e água, são mergulhadas as carnes em geral e vegetais dentro dessa massa e frita por imersão em óleo quente, que é uma técnica semelhante à que a gente utilizou para fazer a banana caramelizada lá, que a gente preparou uma massinha mole, passou a banana e fritou por imersão. Então, é isso basicamente a nossa aula de hoje. Eu vou postar esses vídeos e até a próxima.